família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 17, Sede perfeitos. E os tópicos são: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, nas instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Falamos bastante nesse capítulo já, algumas vezes, sobre o homem de bem. Hoje vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. Tão difícil de ser compreendido para nós que estamos numa terra onde a perfeição existe só na natureza, né? Então vamos lá, sede perfeitos. Só se reconhece o que conhece. Só identifica fora o que mora dentro. O homem, não trabalhando no seu melhoramento moral, não reconhece as qualidades que possui. Vibrando seus defeitos, tudo à sua volta parece em desordem. Os erros estão por toda parte. Porém, como pode o homem vibrar paz e graça numa terra de tantos sofrimentos? Acendendo a luz que mora dentro de todo ser, a centelha divina, que não significa ser perfeito, e sim a possibilidade de criações boas, reconhecendo em si qualidades e aprendizados, sendo sempre possível auxiliar os que estão à sua volta. Um guia de luz não se diz perfeito, mas nos direcionam sempre pelo caminho da paz e do amor. Então, seria possível um guia de luz ter a capacidade de direcionar por um caminho que nunca trilhou? Não, não seria. Por isso, a facilidade de direcionamento da espiritualidade, pois já trilharam por muitas vezes no caminho terreno. Experimentaram a dor na carne e hoje, como irmãos mais velhos, nos auxiliam a compreender nossos próprios caminhos. O sofrimento e as provas que vivemos são para nós a lapidação do nosso espírito. Só é possível ver amor e paz fora de nós, vivendo o equilíbrio e o amor dentro de nós. Este equilíbrio está longe de ser perfeito. A espera de perfeição paralisa o homem, trava sua própria evolução. Não ser perfeito não diz que não é possível criar coisas boas. Nos diz que é normal não estar tudo perfeito. O tempo é o agora e a perfeição é o eterno. Não se paralisar é o direcionamento da espiritualidade. O que tem para hoje? Viva o seu melhor agora, para que melhorando seja melhor ainda. Cuide de você para que estando bem consiga auxiliar o próximo. Não espere o melhor momento. Crie a oportunidade. Dê seu melhor agora. De ser melhor agora. O equilíbrio do outro não é o nosso. Veja a perfeição da natureza. E mesmo assim, não nos sentimos bem ao ver a ação do equilíbrio na cadeia alimentar. Porém, se assim não fosse, jamais haveria equilíbrio e ordem. Bom, família, perfeição é algo que nós não compreendemos, porque somos muito pequenos ainda e somos espíritos em evolução, crianças engatinhando no processo evolutivo, da mesma maneira que nós não conseguimos compreender de fato a eternidade. Calculamos que é algo que não tem fim, como nossa vida é eterna, nunca haverá fim, mas a compreensão perfeita disso ainda não é possível para nós aqui nessa terra, onde tudo é relacionado ao tempo de agora, um tempo muito curto. E a busca da perfeição é trilhar o caminho dos erros e dos acertos, porque quanto mais nós erramos, mais perto de não errar em determinada situação nós estaremos, porque estamos aprendendo o tempo todo, a todo tempo. Em todos os níveis, em todos os sentidos de existência, nós somos aprendizes. Aprendemos sobre tudo. Quando olhamos para um fato, identificando uma certa facilidade de compreensão, é quando começamos a compreender de fato. Porque o aprendizado é eterno, a evolução é eterna, e a perfeição é a busca eterna de todo ser de ser melhor, sempre agora. Um pouco de cada dia, com o que temos pro agora. Porque a gente olha lá para trás e fala, nossa, a compreensão que eu tive, que eu tenho hoje, e olha porque eu passei. Mas foi o que nós passamos que fez com que nós aprendemos e crescemos e hoje temos
esse entendimento do agora. Então, sem as dificuldades e sem as provas, o homem não evolui, porque para nós é a lapidação, essa experimentação da vida terrena, com suas dificuldades, com todas as suas provas, é o que nos faz ser melhor a todo tempo. A gente passa por uma dificuldade de prova e a gente sai dela mais forte, mais compreensível, compreendendo melhor as coisas num ângulo que a gente nunca tinha experimentado antes. E não tem como nós, olhando para a nossa vida, calcular o que é perfeito para os outros, porque somos seres únicos e o meu equilíbrio é um e o de outro é outro, e a gente não tem esse cálculo universal que só pertence a Deus, que tudo sabe, que tudo criou, que tudo ama, e nós, crianças, aprendendo ainda, tomamos por nossa verdade uma verdade que só cabe a nós, querendo medir o outro. O equilíbrio de bem e mal para mim é um outro equilíbrio, é um outro parâmetro para as outras pessoas. Então cabe a nós, através de muita humildade e aprendizado, respeitar quem nós somos no tempo que nós estamos. Porque a perfeição que nos cabe identificar hoje com facilidade na Terra é a natureza. A natureza é um equilíbrio perfeito, perfeito, de sintonia, de equilíbrio entre todas as coisas, entre os seres vivos, os vegetais, os animais, todos fazem parte de um equilíbrio único, né? E nós observando um leão correndo atrás de uma presa, vendo ela morrer para que ele continue vivo, nós nos chocamos. E seria então este condenado, este leão, porque ele está se alimentando de uma presa que parece tão bonitinha e está no equilíbrio. Se assim não fosse, não haveria equilíbrio. E é assim nessa terra. Nessa terra funciona dessa maneira e nós não conseguimos compreender. Identificar que para Deus está tudo no seu perfeito equilíbrio, porque tudo faz parte de um processo muito maior, onde as pessoas são seres únicos, em situações únicas, em aprendizados e oportunidades únicas. E um é de um jeito e outro é de outro. E nós, por não olhar dentro de nós, não buscar equilíbrio em nós, não nos conhecermos, começamos a olhar, identificando defeitos e falhas em nós, fica com facilidade imensa olhar tudo que está ruim, desordem fora de nós, já é um indício da onde nós temos que trabalhar. Identificamos fora num reconhecimento, porque seria impossível o homem reconhecer o ódio se ele não possuísse. Então, quando nós identificamos em atos externos, em outras pessoas, e algo nos incomoda demais, é porque ele ainda habita dentro de nós e está latente ainda. Por que o outro é tão explosivo? Isso me irrita, não tem necessidade de ser dessa maneira. Nós estamos identificando, através de um espelho do outro, o que nós precisamos trabalhar em nós, porque nós respondemos pela nossa pequena parte. O outro cabe a ele a vontade, a busca e o tempo dele alcançar melhoramento e equilíbrio que só pertence a ele. E em nós, é nós que fazemos isso. Por vezes, identificamos a desordem externa como um alerta divino dizendo: melhore sua casa, melhore o seu templo, e o nosso templo somos nós. Nosso espírito faz morada em um templo perfeito que busca equilíbrio segundo a nossa vontade, que por vezes nos desequilibramos com ações erradas, precipitadas. Ficamos nervosos com coisas que não devemos ficar, se preocupamos com coisas que não devemos nos preocupar e esquecemos do mais importante, de que é viver o agora e dar o nosso melhor agora, com o que nós podemos hoje. Ontem erramos e nos frustramos e a gente guarda isso por décadas. Um momento feliz é esquecido em dias. Nós somos apegados a coisas ruins e isso não tem que ser assim. Não viemos nessa terra para sofrer, viemos para aprender, viemos para viver, contribuir e conviver com todas as diferenças, respeitando a todos, buscando conhecer quem nós somos e o que nós precisamos trabalhar em nós. Então nós, na bondade de Deus que nós compreendemos, Deus é todo amor, bondade e justiça, não compreendemos a sua ação porque a gente é pequeno demais, é um bebê olhando a ação de um pai.
A injustiça de Deus, olhar uma mãe que chora por um bebê no colo, pedindo e clamando para Deus: Deus, tire esse sofrimento da minha criança, deixa que eu sinta, porque eu amo demais. E nós olhamos pequenos, falamos: meu Deus, por quê? Por que esse sofrimento? E na compreensão da perfeição e da clareza divina, imagine se a situação fosse a seguinte: este bebê que chora, que sofre no colo dessa mãe, que hoje clama por amor a ele, ontem foi o seu algoz, ontem eram espíritos completamente antipáticos uns aos outros, e através dessa grandiosa oportunidade de existência terrena, estão colocando amor onde só houve ódio. E isso não é perfeição na ação divina das escolhas acertadas por todos os seres antes de experimentar a jornada terrena? Então Deus está em todos os lugares e há perfeição em tudo que Ele faz. Nós, que somos pequenos e falhos, não aceitando o trabalho para a nossa vida, identificamos com facilidade as provas e as dificuldades alheias e queremos nomear quem são os culpados, não sabendo nem quem nós realmente somos. Então aqui nesse capítulo vem dizer sobre ser de perfeitos, busque a perfeição, busque ser o homem de bem, mas a busca verdadeira de todo ser deve ser o melhor para ele mesmo, conhecer a ele mesmo, porque os parâmetros são infinitos, como a vida é eterna. Somos seres completamente únicos, iguais na criação e nas potências de criações para a nossa própria vida, mas somos seres completamente diferentes, únicos, com experiências únicas, com capacidades únicas, que nos negamos o tempo todo, clamando o poder de transformação da nossa vida, achando que está na mão de um Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, com poder criador de coisas fantásticas para a nossa vida. E nós, olhando como pequeno que somos, entendendo que falhamos, que erramos, que magoamos, que entristecemos, não queremos aceitar que somos possuidores de qualidades fantásticas, de transformações da nossa vida, do nosso caminho, e podemos iluminar o caminho de todos que estão à nossa volta. Sorrindo, aproveitando um momento feliz, nós alegramos a todos que estão à nossa volta. Como alguém que acorda num dia feliz, que conseguiu algo que tanto buscava, foi abençoado e agraciado por isso, ele se sentindo presenteado, está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Se vem para ele uma notícia ruim, ele está tudo certo, isso vai logo passar, isso logo vai melhorar, porque ele está colocando foco no que merece ter foco. As coisas boas, a paz, a esperança, o amor, vibrar nossos sonhos, sentir-se alegre porque nós somos onde nós estamos, sem ficar esperando perfeições externas, paz externa, para que nós possamos nos sentir em paz. Eu vou ser feliz, vou ter paz, vou ter sossego quando algo externo acontecer e o homem se frustra de encarnação e encarnação, porque a perfeição está nos olhos de quem enxerga, porque tudo há equilíbrio. E o universo, a natureza, busca o seu equilíbrio natural. Então, o caminho que nos parece ser pesado e ruim do outro é o caminho acertado e escolhido para a sua própria evolução. Sem a lapidação, uma pedra bruta continua bruta. E o que nos faz crescer é essa diversidade de situações, de seres à nossa volta, com perspectivas e sonhos completamente aleatórios, completamente diferentes um do outro. Enquanto um sonha estar num palácio de ouro, o outro quer estar na beira de um lago. Enquanto um adora ler, o outro adora cantar. E está tudo certo. Está tudo certo. Precisamos respeitar em nós, identificando quem nós somos, buscando o equilíbrio que pertence a nós. Porque para o outro, isso é um caos. É um verdadeiro caos. Então, a busca da perfeição ela é eterna. É necessário que nós aprendemos a viver o agora, com as grandiosas oportunidades que nós temos a todo tempo, o tempo todo. Através de sinais, Deus
em sua grandeza e perfeição, usa de todos os seus instrumentos, encarnados e desencarnados, materiais da natureza, para nos dar sinais de qual é o nosso caminho e qual é a capacidade que nós temos. Se nós estamos enxergando algo, nós temos uma escolha. Se ele for ruim, trabalhar em nós, e se ele for bom, alimentá-lo em nós. E nunca julgar, porque tudo está certo. Aparentemente um caos diante dos olhos, está tudo certo, porque cada um está numa situação completamente diferente. Enquanto um está levantando, o outro está agachando, e não tem erro nisso, porque nós sempre vamos encontrar diante de nós o melhor processo para nossa própria lapidação. E sempre, sempre estaremos sendo vistos, amparados, direcionados e auxiliados por uma espiritualidade que é pura luz e amor. E somos direcionados porque é necessário para nós, seres únicos individuais, fazendo parte de um coletivo, que nos indica que, mesmo eu não aceitando a sua verdade como minha, é possível nós darmos as mãos e auxiliar mais, com respeito, com humildade, entendendo que eu tenho uma capacidade, você tem outra, eu tenho entendimento, você tem outro, e nós podemos ser irmãos, benéficos um para o outro, úteis um para o outro, sem guerras, sem críticas, sem difamações, sem julgamentos, apenas aceitando quem nós somos. Se eu tenho que amar a mim como eu sou, com qualidades positivas e negativas, que todo mundo adora gritar, defeito e lado sombra, tão necessário e útil para que haja equilíbrio em nós, eu tenho que respeitar isso fora de mim, em tudo, em todas as situações, porque é assim que nós alcançamos o nosso equilíbrio, cuidando da nossa parte. Imagina nós, se fôssemos só um lado positivo numa terra de expiação e prova. Padeceríamos, as encarnações seriam de dias, porque diante de uma fera selvagem nós iríamos, que doce animal, morreríamos. Olha que pessoa tão boa, ela está armada, o que será que é isso? Morremos. É necessário o bem e o mal, só que em harmonia, em equilíbrio, para que nós possamos viver em paz com o que nós somos, com o que nós possuímos, com a compreensão que nós temos, e sempre buscando mais, aprender sobre tudo para entender quem nós somos. É uma busca de tudo para dentro, de quem nós somos, porque somos seres grandiosos em essência, em processo de lapidação. Então, onde nós olhamos defeitos, erros, falhas, Deus e a espiritualidade que nos rege olha verdadeiras obras-primas, verdadeiros cristais reluzentes, pedras preciosíssimas, todas de grandioso valor, passando por processos, por vezes dolorosos, que são para eles lapidação, com muito amor, porque somos auxiliados até mesmo na hora da dor. Não somos largados, é onde somos mais auxiliados, só que nós queremos pegar a nossa pequena parte e dar na mão da espiritualidade de Deus. Deus, tire essa prova de mim, porque está pesado demais. Esquecemos quem nós somos, o que nós combinamos, o que foi acertado e o que era necessário e útil para que a gente evoluísse, aprendesse. Então, diante de algo que aparentemente nos faz sofrer, Deus nos assiste e nos auxilia a passar, porque é esse o crescimento. Para dar um passo adiante de um degrau, de uma escada evolutiva, é necessário se esforçar para subir. Porque para descer é muito fácil, descemos com muita facilidade. Estamos em paz com muita facilidade e esquecemos quem nós somos, qual é a nossa parte, acabamos com tudo que está à nossa volta, porque não aceitamos respeitar a pessoa sendo do jeito que para nós parece ser tão horrível. E ela ainda não aprendeu nem quem ela é e nem nós. A gente quer perder o nosso tempo olhando para as ações externas, onde a gente não tem controle de nada, porque nós só temos controle sobre nossas ações. Então nós podemos enxergar tudo, de bom e de ruim, só que nós escolhemos aonde nós colocaremos nosso foco. E tudo que nós colocamos foco, nós alimentamos, e tudo que a gente alimenta cresce. Então uns
alimentam, mesmo em processos dolorosos de provas, alimentam a esperança, a fé, o amor próprio, a alegria de viver, de experienciar a vida nessa conjunção que está hoje, familiar, de amigos, e outros, com tudo aparentemente normal e bom, focam no ruim, no que está errado, no que pode piorar, e padecem, e sofrem, e se tornam pesados e negativos. É como se a gente pega, olha como que é a terra, a gente pega uma fruta perfeita, madura e linda, saborosíssima. Só que ela tem que ser apreciada agora, porque em dias ela vai estar completamente podre. Então a fruta é ruim? Não, ela tem um tempo certo, a utilidade no tempo certo. Então, por experimentar uma fruta azeda, o homem, não querendo compreender e sair fora disso, porque o azedume ainda está na boca, ele condena todas as frutas. É tudo azedo aqui. E não é. E não é. E nós não podemos julgar, tendo como um parâmetro único sobre todas as coisas, sobre os seres humanos, sobre a vida, de uma perspectiva de algo que foi ruim ou de algo que foi bom. Experimenta uma fruta doce, tudo que tem essa cor é doce, e não é. E queremos demonizar, colocar como errado e ruim, algo que deve ser destruído, um veneno. Mas ele não ataca ninguém. É só você não experimentá-lo, que você não vai morrer. Só que nós, infantis que somos, mimados que somos, queremos a tudo fazer, e achando que a espiritualidade, o dever dela é cuidar de nós como babás. Nós pegamos ela como uma muleta e achamos que mesmo diante de todas as orientações para que algo não seja feito, eu fazer, eles vão me proteger. E não é assim. Não é assim. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos a livre escolha, mas a responsabilidade das colheitas sobre nossas ações são unicamente nossas. Então a espiritualidade sempre nos direciona para um amor e paz, para um melhor caminhar, por melhores plantações, para alimentar e colocar foco no que merece ter foco. E nós, não vendo em nós perfeição, condenamos todos que estão à nossa volta, desperdiçamos momentos únicos e azedamos tudo que está em nosso redor. Aí nós criamos mais dor, nós criamos mais peso, nos entristecemos e dizemos: Deus não olha mais por mim. A espiritualidade me abandonou, olha o que ela permitiu que acontecesse. A gente se esquece com muita facilidade do direcionamento que é recebido, da ação que é escolhida. Na hora da colheita, ninguém me avisou. E somos avisados o tempo todo, porque dentro de cada ser, ele tem a noção certa do que é bom e do que é ruim. Só que nós, por vaidade, por arrogância, por orgulho, por soberba, enfim, na hora da raiva extravasamos, e aí depois não queremos aceitar a capacidade de criação de coisas boas e de coisas ruins que nós possuímos. Então o que é de ruim o demônio criou, e o que é de bom é Deus que criou quando ele quis. Nós somos marionetes do acaso, e isso não existe. Então, sede perfeitos, seja perfeito no seu equilíbrio, sendo quem você realmente é, sem querer se maquiar, se fantasiar para parecer algo bom. Porque não tem como. Ninguém engana a Deus. Ninguém mente para mentiroso. Nós somos vistos o tempo todo. Então é necessário que a gente aprenda a aceitar quem nós somos e respeitar o ponto de equilíbrio que nós possuímos. Porque o outro é o outro. O outro é o outro. Então tem que ter respeito para dentro para que haja respeito para fora. Tem que ter paz dentro para que vemos paz fora. É necessário que tenha mais amor dentro, para que a gente consiga espalhar amor para fora. E nunca é ao contrário. Todos nós apanhamos na mesma aula por querer buscar fora o que nós só encontramos dentro de nós. Seja no amor ou na dor, seja na capacidade criadora de coisas ruins ou boas, está sempre dentro de nós. E somos orientados pela espiritualidade com simplicidade, respeito e amor, cada um segundo ao seu tempo e a sua busca, um processo mais leve, um processo melhor. E nós queremos extravasar. Só por hoje. Eu não quero saber quem eu sou.
E aí a gente sai dando patada em todo mundo e a gente não respeita. E aí o que nós plantamos nós colhemos. E aí essa terra que não é a terra de felicidade, é impossível ser feliz. O céu e o inferno a gente vive encarnado. Não é necessário desencarne para isso. Então, se não há perfeição, olhe para o céu. Você não vai ver perfeição? Quem é que está controlando esse movimento? Quem é que está controlando tudo isso? Então há perfeição aos nossos olhos, sim. É nós que não queremos aceitar. Ou está sol demais, ou está seco demais, ou tem água demais, ou está chuva demais, ou está frio demais. É difícil contentar quem está descontente. É impossível auxiliar quem não quer auxílio. É impossível receber amor de quem não se ama. Então é necessário que a gente aprenda quem nós somos, como nós estamos, porque a todo tempo nós podemos mudar de opinião, de ação, e assim sucessivamente as reações mudam e as vidas se transformam. As pessoas não se transformam, elas são como são. É nós que, identificando um espinheiro, apreciamos a sua beleza com um certo afasto, com uma certa distância, porque se colocarmos a mão, iremos nos ferir e ele não tem culpa disso. É ele. Então, a perfeição em toda a criação divina, inclusive em nós, é que nós não queremos assumir de fato a responsabilidade criadora que nós possuímos. Então é mais fácil falar que somos imperfeitos, que só temos defeitos e não temos capacidade de criar nada, então quando a gente coloca na mão de terceiro. E aí é o maior erro, o maior engano que nós cometemos o tempo todo, achando que um guia de luz, a energia dos orixás, que Deus, ele pode vir aqui agora e, segundo a vontade dele, sem meu merecimento, fazer o que ele quer fazer. E nós esquecemos que nós somos uma extensão do todo. Porque eu sou, nós, Deus olha para o mundo através da janela dos nossos olhos e nos respeita, segundo a nossa compreensão e tempo de evolução. Então ele está em todos os lugares o tempo todo nos auxiliando a amarmos mais nós, respeitarmos nós, para que a gente consiga fazer isso para fora. E nunca o processo inverso. O único que vem processo inverso, eu acho, é a natureza. Somos seres naturais. De sobrenatural só tem a ignorância do homem. Porque diante de uma paisagem linda, a natureza, a gente se equilibra energeticamente. Diante de um banho de mar, de uma cachoeira, de abraçar uma árvore, de pisar na grama, nós somos energizados e purificados. E a gente não quer aceitar que somos parte dessa perfeição incrível que Deus criou. Nós somos seres naturais e naturalmente nós podemos curar as pessoas, auxiliar as pessoas, sem querer ver fogo. Eu tenho que ver fogo saindo da minha mão para mim achar que eu posso ajudar alguém. É só abraçar, dizer obrigado, dizer vai dar tudo certo, dizer eu estou aqui. É isso, nós estamos aqui para isso. Com peças imperfeitas, com capacidades únicas, nos unirmos mais em respeito e harmonia para criar coisas melhores, situações melhores, abraçar mais em vez de xingar mais, agradecer mais em vez de reclamar demais e colocar foco no que é bom e belo, segundo a sua perspectiva, porque o que é lindo para um é horrível para outro. Um gosta de branco, outro gosta de preto. E aí a gente quer ficar comparando quem está certo e quem está errado. Eu estou bem segundo um parâmetro de alguém, eu estou mal segundo um parâmetro de alguém. Não existe isso. Não existe isso. O peixe é perfeito respirando dentro da água. Se tirou, ele morre. Não tem erro nisso, ele não é mais fraco por isso. Nós temos que respeitar a diversidade que existe neste planeta tão belo. Como diz o Mané, que inferno mais lindo nós estamos. Pode ficar ainda melhor ou pode ficar ainda pior, segundo o teu olhar. O que você está se ocupando? Está gastando a sua maior pérola, que é o tempo. Com o quê? Buscar perfeição aonde? Se não há em você. Rimou. Muitíssimo obrigado, família, por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Seja perfeito para você, alimentando o amor em você, respeitando você, para que a gente possa ver coisas mais belas fora de nós.
é necessário que a gente limpe as nossas vidraças, que tá tudo certo, sempre. Gratidão, até o próximo Evangelho. Não quer parar.